Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 1. Hoje a gente vai estudar o perímetro de uma circunferência. A ideia para definir o que é um perímetro de uma circunferência vai passar pelo chamado axioma do completamento. Então a gente vai definir esse conceito de par de classes vizinhas. Então esse é um conceito de números reais e funciona assim, ó. Pega x e y, dois conjuntos de números reais. Nós falaremos que eles formam um par de classes vizinhas, né? Que a gente vai demonstrar assim, ó, formato de par ordenado, quando ele satisfaz esses dois conjuntos satisfazem duas propriedades. Todo número que está no conjunto x é menor do que qualquer número que está no conjunto y. Para todo x em x e para todo y em y, x é menor que y. Além disso, para qualquer número epsilon que você escolher, pega um número positivo bem pequeno, menor que você conseguir imaginar. Você sempre vai conseguir encontrar dois números, x no conjunto x e um número y no conjunto y, tal que a diferença y menos x é menor do que esse epsilon. Ou seja, você sempre consegue dois números no x e no y que estão tão próximos quanto você deseja. Tá? Por exemplo, se você quiser pegar epsilon igual a 1, você consegue dois números nesses conjuntos cuja distância entre eles, né? Que é a diferença entre dois números é a distância, nesse caso, é menor que 1. Se eu pegar o epsilon a meio, também você consegue encontrar dois números, um no conjunto x e um no conjunto y, cuja diferença é menor que meio, e assim por diante. Para qualquer número positivo que você escolher, você consegue encontrar números y e x que satisfazem aquela desigualdade ali, né? Essa desigualdade aqui. Então, se essas duas propriedades forem satisfeitas, você vai dizer que o par xy, né, vai formar um par, né, os conjuntos x e y formam um par de classes vizinhas. Ok? O que acontece? Aí o axioma do completamento diz o seguinte, que o conjunto x possui o que a gente chama de supremo nos reais. E o conjunto y possui o que a gente chama de ínfimo no conjunto dos números reais. O que é um supremo ou um conjunto? Eu pego um conjunto x de números reais. Você vai falar que o número é um supremo dele se ele é maior ou igual que todo elemento que está no conjunto x, tá? E todo número que satisfaz essa propriedade é maior ou igual a ele, né? Então, se Azinho é o supremo de x, isso implica que A ele é maior ou igual que x, isso para todo x no conjunto x, tá? E também, se B é um outro número que satisfaz essa propriedade, né? Então, o B ele é maior ou igual ao A. Ou seja, o supremo de um conjunto é o menor número real que é maior que todos os elementos desse conjunto. Tá? Vou trocar esse Bzinho para não confundir com, sei lá, Kzinho. K. E que significa dizer que B é ínfimo do conjunto Y. É o análogo. Isso significa que B é menor ou igual que Y para todo elemento Y do conjunto Y. E também, se K é um número real que é menor ou igual que Y para todo Y no conjunto Y, então esse K ele é menor ou igual que o Bzinho. Tá? Então o ínfimo do conjunto é o maior número real que é menor ou igual que todo elemento desse conjunto. Tá? Então, no caso que nós temos um par de classes vizinhas, o axioma do completamento, tá, nos diz que o conjunto X possui supremo e o conjunto Y possui ínfimo. Então, existe um elemento A que é maior ou igual que todo elemento do conjunto X, e existe um elemento do conjunto B, do conjunto Y, perdão, que eu chamei de B, que é menor ou igual que todo elemento do conjunto Y. Tá? E o que conclui, pelo axioma do completamento, é que esses dois elementos são iguais. Tá? Ou seja, existe um número real. Se x e y formam um par de classes vizinhas, então existe um número
que é maior ou igual que todo número de x e é ao mesmo tempo menor ou igual que todo número do conjunto y. Tá? Isso é forte porque os conjuntos y podem ser infinitos, tá? Eles podem ser quaisquer conjuntos que, tá, a princípio, satisfazem essa propriedade. Ok? Então, de onde a gente vai usar isso? Então a ideia é a seguinte, ó. Pensa nessa figura aqui, ó. Tem uma circunferência C, eu quero medir o comprimento dela. Tá? Imagina assim que uma circunferência, que é o perímetro dela. Intuitivamente, é como se você cortasse ela ali, esticasse e medisse o comprimento. Esse é o perímetro dela. Tá? Se conseguisse desenrolar a circunferência, esticar ali com a fita métrica e medir. Tá? Intuitivamente isso. Mas como que a gente vai definir? A ideia é a seguinte, ó. Eu peguei aqui dois triângulos. Esse laranjado e esse azul. O laranjado é um triângulo equilátero. É um triângulo regular inscrito na circunferência. E esse azul aqui também é um triângulo regular circunscrito a essa circunferência. Então o que a gente vai provar é que o conjunto formado por todos os polígonos convexos. Não precisa ser regular não. Falei regular, mas não precisa, né? A gente vai mostrar, construir um par de classes vizinhas. Tá? Qual vai ser o par de classes vizinhas que a gente vai ver que funciona? X vai ser o conjunto formado por todos os polígonos convexos inscritos em C, né? Na verdade, pelos perímetros desses polígonos, né? Que é a soma dos comprimentos dos lados. E Y vai ser o conjunto de números reais formado pelos perímetros dos polígonos circunflexos, dos polígonos convexos e circunscritos a essa circunferência. Então, a gente vai conseguir provar o que vai acontecer. Eu não vou provar, porque vai fugir um pouco do intuito do nosso curso, né? Então, muitas coisas eu só vou apresentar. Lá no livro tá feito, tá? Mas é um pouco mais pesado a teoria, tá? Mas o que acontece é que esses dois conjuntos x e y vão formar um par de classes vizinhas. Aí pelo o axioma do completamento, nós vamos ter que vai existir um número real, né? Que é supremo de x e ínfimo de y. Ou seja, vai ter um número real que é maior ou igual que o perímetro de qualquer polígono convexo inscrito na circunferência. E esse número vai ser menor ou igual que o perímetro de qualquer polígono convexo circunscrito a essa circunferência. Aí a gente vai definir o perímetro da circunferência como sendo esse número determinado por esses perímetros dos polígonos inscritos e circunscritos. Por trás disso está também o conceito de limite. Tá? Então, olha essa animação aqui que vai acontecer. Vamos começar a mudar os polígonos inscritos e circunscritos por polígonos inscritos e circunscritos com cada vez mais lados. Ó, se eu der um zoom aqui, dá pra ver. O polígono inscrito, o perímetro dele vai se tornar o polígono vai se tornar cada vez mais próximo da circunferência. E o polígono que era circunscrito também vai ficar cada vez mais próximo da circunferência. Tá? Dá pra provar analiticamente ali, fazendo as contas, que no limite, que daí é um conceito lá de que a gente vê em cálculo 1, o limite dos perímetros das circunferências circunscritas tende ao limite ao perímetro da circunferência. Também, o limite dos perímetros das circunferências inscritas tende ao perímetro da circunferência. Em outras palavras, maneira intuitiva, vai chegar uma hora que esses perímetros, tanto dos polígonos inscritos quanto dos polígonos circunscritos, vão estar tão próximos do perímetro da circunferência quanto você deseja. Tá? Então, esses limites é o que a gente define como sendo o perímetro da circunferência. Tá? Então, por trás desse limite está o conceito de par de classes vizinhas, né?
Então, no livro está feito todos os detalhes, mas vamos lá. A gente vai pegar o X, o conjunto formado pelos perímetros, os polígonos convexos inscritos na sua circunferência. Tá? Y é o conjunto formado pelos perímetros, os polígonos convexos circunscritos à circunferência. Aí, esse primeiro lema nos diz o seguinte, que o perímetro de qualquer polígono convexo inscrito na circunferência, ele vai ser menor que o perímetro de qualquer polígono convexo circunscrito a ela. Intuitivamente é fácil ver isso, né? Por exemplo, esses dois triângulos aqui, ó. O que o lema fala é que o perímetro desse triângulo laranjado é menor que o perímetro do triângulo azul. Só que isso é verdadeiro para qualquer polígono, tá? Se você pegar quadrado, pega a circunferência, escolhe um polígono inscrito, convexo. Escolhe um polígono convexo circunscrito à circunferência. Independente de quais sejam os polígonos que você pegue, a perímetro do polígono inscrito é menor que o perímetro do polígono circunscrito, tá? Esse lema nos diz que a primeira propriedade aqui é satisfeita para esse par XY, esses conjuntos X e Y aqui. Ó. Bom, gente, ó, esse corolário aqui, então vai seguir diretamente desse lema, né? Esse lema fala que qualquer polígono inscrito vai ter perímetro menor, né, que o perímetro de qualquer polígono circunscrito. Né? Então, o que vai acontecer? Qualquer polígono inscrito, né, convexo, na circunferência, vai ter perímetro menor que 8 vezes o raio da circunferência. Por quê? É só aplicar aquele lema para o caso em que você pega um quadrado circunscrito à sua circunferência. Por quê? Nesse caso, é um exercício lá na lista. Você vai provar que o raio da circunferência é metade da medida do lado do quadrado circunscrito, tá? Ó, aqui dá pra ver nesse desenho, ó. Esse raio mede 1 e esse lado aqui, ó, mede 2. Essa circunferência tem raio 1 e esse quadrado vai ter lado 2. Tá? Se a sua circunferência tem lado 3, aí o quadrado circunscrito a ela vai ter lado 6. Tá? Então, o perímetro desse quadrado é 8 vezes o raio. O perímetro desse quadrado, nesse caso aqui, por exemplo, é 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é 8. E o raio é 1. Então, qualquer polígono inscrito que você pegar, vai ter perímetro, né? Para qualquer polígono convexo inscrito nessa circunferência, o seu perímetro vai ser menor que o perímetro de um quadrado circunscrito à circunferência. Que é, né, esse perímetro é exatamente 8 vezes o raio de circunferência. Então, o perímetro de qualquer polígono convexo inscrito na circunferência é menor do que 8 vezes o raio dessa mesma circunferência. Bom, pessoal, agora o que a gente fez aqui, ó, o que acontece foi provado o seguinte aqui, que quando você tem um polígono inscrito, polígono convexo inscrito em uma circunferência, aí você coloca outro com mais lados, quando você aumenta, né? Então, por exemplo, suponha que esse AB fosse um lado de um polígono inscrito. Aí você vai lá e marca um ponto C e troca esse lado BA por mais 2 lados. Então você aumentou a quantidade de lados do seu polígono inscrito, né? O que vai acontecer é que o perímetro vai aumentar desse novo polígono. Ou seja, quanto mais lados tem um polígono convexo inscrito na sua circunferência, o perímetro vai aumentando. Que a gente consegue ver nessa figura aqui, ó. Tá? Aqui em laranjado, ó, tem um polígono inscrito, né? Tem o perímetro de um polígono inscrito. Deixa eu apagar isso aqui. Do laranjado aqui. Note, conforme aumentando o número de lado, ó, esse perímetro vai aumentando. Tá? É claro que a GeoGebra é redonda, os valores, né? Mas a gente consegue provar isso sempre vale, tá? Então, quando você aumenta
o número de vértices de um polígono convexo inscrito na circunferência, você vai aumentar o perímetro dele. Tá? Só que assim não vai crescer ilimitadamente, né? Esse número, né? Esse perímetro. Porque a gente já viu, né? Que qualquer polígono circunscrito a essa circunferência, né? Polígono convexo circunscrito a essa circunferência vai ter perímetro maior do que o perímetro de qualquer polígono convexo inscrito nessa circunferência. Tá? Então esse número aqui, ó, não vai crescer limitadamente. Vai parar uma hora, né? Que vai parar justamente no perímetro da circunferência. Tá? Isso é pelo fato de que para qualquer polígono convexo inscrito na circunferência vai ter perímetro menor que o perímetro de qualquer polígono convexo circunscrito a essa circunferência. Tá? Agora, esse lema aqui está provando que aqueles conjuntos x e y lá, que a gente definiu aqui atrás, né, dos polígonos convexos inscritos e os circunscritos à sua circunferência, satisfazem a propriedade B aqui, ó, para formarem um par de classes vizinhas. Tá? Ou seja, pega fixa uma circunferência. Então você sempre consegue um polígono regular inscrito e um polígono regular circunscrito a essa circunferência. No caso que serão regulares, tá? Cuja diferença entre os perímetros vai ser menor que epsilon. Tá? Para qualquer epsilon que você escolha, positivo. Então, a gente tem para encerrar o teorema. Pega uma circunferência C, chama de x o conjunto formado pelos perímetros dos polígonos convexos inscritos nessa circunferência. E chama de y o conjunto formado por todos os perímetros dos polígonos convexos circunscritos a essa circunferência. Podemos concluir então que o par xy é um par de classes vizinhas. Se ele é um par de classes vizinhas, lá que a gente viu atrás, lá, todo par de classes vizinhas determina um único número, né? Que é um número que é o supremo do x, no caso, e o ínfimo do y, que é o mesmo número, né? Então, esse número é o que a gente chama de perímetro da circunferência, tá? Ou comprimento. Tá? Então, o perímetro da circunferência, ou comprimento, tanto faz, ele é o maior que o perímetro do que o perímetro de qualquer polígono convexo inscrito a essa circunferência. E ele é menor que o perímetro de qualquer polígono convexo circunscrito a essa circunferência. Tá? Mas não é só isso. Se tem outro número que ele é maior que o perímetro do que qualquer polígono convexo inscrito na circunferência, então esse outro número ele tem que ser maior que o perímetro de C. Tá? Também, se tiver um número que é menor do que o perímetro do que qualquer polígono convexo circunscrito à circunferência, então esse número ele é maior que o comprimento de C. Ele é menor que o comprimento de C. Bom, pessoal, o que faremos agora é verificar aquela fórmula, né, do perímetro de uma circunferência em termos do raio, né? A gente aprendeu lá no ensino médio, né, que é 2π vezes o raio. Tá? De onde que vem isso? Bom, primeiro a gente vai precisar desse teorema aqui, ó. Fala o seguinte, que o comprimento de duas circunferências são proporcionais às medidas dos respectivos raios. Ó. Então imagine aí que eu tenho duas circunferências. A primeira tem comprimento K e a segunda tem comprimento L. A primeira tem raio R e a segunda tem raio S. Então esse teorema fala o seguinte, o perímetro, se eu pegar a razão entre os perímetros, isso é igual à razão entre os raios. Tá? Então, os comprimentos são ser proporcionais às medidas dos raios, né? Eu vou implicar aqui o par KL, né? K é um alfa R e o L é um alfa S,
né? Vai ter um número alfa que é multiplicado por R da K e multiplicado por S da L. Tá? Isso que esse teorema fala. Também a gente não vai provar, mas a gente vai provar o seguinte. A partir desse teorema a gente consegue provar esse corolário aqui, ó. Ele fala que a razão entre o comprimento. Comprimento, circunferência, mesma coisa que perímetro, tá? E a medida do seu diâmetro é um mesmo número constante para qualquer circunferência. Bom, a partir do fato que a gente assumiu aquele teorema como verdadeiro, vai ficar fácil demonstrar isso. Por quê? Então ele está falando o seguinte: se eu pegar o comprimento de qualquer uma circunferência, pega o comprimento e divide pela medida do seu raio, vai dar um número. Agora pega outra circunferência, pega o seu comprimento, divide pela medida do seu diâmetro, vai dar um resultado. Esses dois resultados são iguais, é isso que o corolário fala, independente de quais sejam as circunferências aí que você escolha. Tá? Então vamos pegar duas circunferências. Sejam C e D, duas circunferências de raios RS respectivamente e perímetros que eu vou chamar de K e L. Então, ó, C é uma circunferência de raio R, perímetro K. D é uma circunferência de raio S e perímetro L. Do teorema anterior, segue que a gente vai ter o seguinte, ó, que a razão entre os comprimentos, né, entre os perímetros, é igual à razão entre os raios, que eles são proporcionais, né? Então, vamos dividir K pelo diâmetro do C e dividir L pelo diâmetro de D, né, nas respectivas circunferências. Então, olha só, K dividido por L seria igual a R dividido por S. Em particular, isso implica que K dividido por L é igual a 2R dividido por 2S, né? Porque isso aqui, ó, esse número é igual a 2R dividido por 2S. Aí, multiplicando cruzado ali, você vai chegar aqui, K dividido por 2R é igual a L dividido por 2S. Acabou a demonstração. Por quê? Se minha circunferência você tem raio R, então seu diâmetro é 2R. Se a circunferência D tem raio S, seu diâmetro é 2S. Então, o que a gente fez aqui? Nós mostramos se eu pegar o comprimento da circunferência C e dividir pelo seu diâmetro, e se eu pegar o comprimento da circunferência D e dividir pelo seu diâmetro, essas duas razões vai dar o mesmo número. Tá? E isso independe da circunferência que eu escolha. Vai dar sempre o mesmo número. Esse número a gente vai chamar de π. Então, o que é o π quando a gente fala de circunferência? É a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro, né? Então, se eu chamar o perímetro de uma circunferência de P, se ela tem raio R, então o perímetro dela dividido pelo diâmetro, por 2R, dá π. Ou seja, o perímetro de uma circunferência é 2π vezes R.
tá? Que é o que está aqui, ó. O comprimento de uma circunferência de raio R é 2πr, tá? Então daí que sai a fórmula que a gente estava procurando, tá? Bom, π que é a letra grega, né? Que geralmente a gente aproxima para 3,14, tá? Ele é um número irracional, ok? Então cuidado na hora de fazer exercício. Você não vai usar 3,14 a menos que o exercício fale para usar. Caso contrário, você deixa π mesmo. Bom, pessoal, suponha agora então que eu quero saber a medida de um arco de circunferência. O comprimento dele, ou perímetro dele, tá? Como nessa figura aqui. Eu tenho esse arco rosa aqui, ó. Eu quero saber o comprimento dele, tá? Em função do raio da circunferência, tá? A gente definiu, né, a medida dele em graus, né? Que é o que? A mesma que a medida em graus desse ângulo central, né? Então, se esse ângulo aqui, a medida dele é alfa, a medida em graus desse arco rosa é alfa também. Mas, a partir disso, a gente consegue determinar o comprimento, né? Ou seja, se eu fosse pegar uma fita métrica e medir aqui, tá, suponha que a circunferência tem um certo raio conhecido. Então, em termos do raio, quanto eu conseguiria seria a medida disso aqui, tá? Para encontrar é só fazer uma simples regra de 3, tá? Então pensa assim. Nós sabemos que 360 graus se esse arco aqui fosse a volta toda, ó, é que se eu fechar vai zerar, mas se fosse o arco todo, toda a circunferência, a medida em graus desse arco é 360 graus, né? Só que por outro lado, o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Agora, se esse arco mede alfa graus, quanto mede o comprimento da circunferência, do arco de circunferência, né? Que eu vou chamar de L. Então L é o comprimento aqui em termos do raio. Quanto que mede? Se você olhar então essas duas grandezas, né? Medida em graus e medida comprimento ali, elas são diretamente proporcionais, né? Enquanto uma aumenta, outra aumenta também. Então a gente consegue resolver isso aqui usando a regra de 3 simples, né? Então 360 dividido por alfa vai ser igual a 2πr dividido por L. A gente vai chegar então que 360L igual a 2πr alfa. Dividindo por 360 dos dois lados, a gente vai chegar aqui 2πr alfa dividido por 360L. Ou ainda, o comprimento ali do arco é π vezes r vezes alfa dividido por 180. Que é o que está aqui, né? Que é o comprimento de um arco de circunferência, tá? Cuja medida em graus é alfa. Ou seja, se eu tenho um arco de circunferência e o ângulo central ali que subtende ele mede alfa graus, como é que eu acho a medida dele em radianos, né? A gente não vai definir agora, mas como é que a gente acha? É só jogar essa formulazinha aqui. Vou fazer a regrinha de 3 direto, né? Tá bem tranquilo. Bom, pessoal, para encerrar agora, vamos definir o que é radiano. Tá? Então pega uma circunferência. Então, um radiano é qualquer arco de circunferência cujo comprimento é igual ao comprimento do raio da circunferência. Tá? Como nesse desenho aqui, tá? Eu tenho uma circunferência de raio 1. Aí eu vou lá e faço um arco de raio 1. Agora... Tá? Então esse arco rosa, ó, o comprimento dele coincide com o comprimento do raio da circunferência. Então a gente fala que esse arco rosa é um radiano. Tá? Qual o comprimento dele? Quantos radianos tem? No caso 1. Né? Comprimentos que é 1, que ele é 1 radiano. Se esse arco fosse comprimento 2, nesse caso particular é 2 radianos e assim por diante. Se o raio de sua circunferência é maior,
Aí você tem que fazer as contas ali, tá? Para saber quantas vezes o raio está dentro ali. Em particular, a circunferência vai ter 2π radianos para qualquer circunferência. No caso aqui 2π, né? Essa circunferência tem que compreender 2π, porque o seu raio é 1, né? A circunferência é 2π vezes o raio. Ou seja, 2π radianos, porque o comprimento do raio é o comprimento de qualquer ar. O arco de comprimento coincide com o comprimento do raio, o valor do raio, né? A medida do raio é um radiano, tá? Então você pode falar que o comprimento de uma circunferência, né? O perímetro, né? Tanto faz, é 2π radianos, tá? Porque é o número de radianos que cabem dentro ali de qualquer circunferência, tá? Então lembrando que o radiano muda de circunferência para circunferência. Se a circunferência tem raio 1, o radiano tem comprimento 1. Se a circunferência tem raio 2, o comprimento radiano é 2, e assim por diante. Tá? Que é como está aqui na definição. Então, como eu já falei, né? Como a circunferência tem comprimento 2π vezes o raio, você fala que a circunferência tem 2π radianos de comprimento. Se a sua circunferência tem um arco que mede alfa radianos, então o comprimento dela é o quê? É alfa vezes o raio. Tá? Então isso aqui, ó, esse arco rosa aqui, ó, ele tem 1 radiano, né? Então o comprimento dela é 1 vezes o raio. 1 vezes 1, 1. Ok? Bom, gente, por hoje era isso. Na próxima aula a gente volta para estudar a área de circunferência. Até lá então.